Fala galera, meu nome é Fernando Barbosa. Hoje a gente vai falar sobre frações, dar uma introdução sobre esse assunto que é muito importante para os alunos do sexto ano. Então vamos lá, vamos ver a ideia de fração e sua representação. Fração é a parte de um todo que foi dividido em partes iguais. Numericamente, representa-se uma fração como um quociente de dois números. Quociente é o resultado de uma divisão. O numerador indica quantas partes foram tomadas do todo e o denominador indica em quantas partes foram divididas o todo. Aí eu botei um exemplo aqui. 5 oitavos, deixa eu subir um pouquinho, 5 oitavos. O 5 é o numerador, indica quantas partes foram consideradas, e o 8 é o denominador, indica em quantas partes o todo foi dividido. Deixa eu subir um pouquinho. Pronto. Uma observação importante é que o denominador nunca pode ser zero. Não existe fração com denominador zero. Isso é muito importante. Eu coloquei aqui um exercício que é para a gente completar com os termos de cada fração. Então, ó, deixa eu escolher aqui a caneta. Eu tenho a primeira fração 3 quartos. Esse de cima é o numerador, e o de baixo é o denominador. Se eu quisesse desenhar essa fração, como é que seria? Eu pegaria, por exemplo, um retângulo, seria uma barra de chocolate, por exemplo, e dividiria em 4 partes. Por quê? Porque o meu denominador é 4. Então, o meu todo tem que ser dividido em 4 partes iguais. Só que o meu numerador é 3. Então, dessas 4 partes, eu só vou tomar 3 partes. Então, eu vou pintar 3 partes. Correto? Então, eu tenho essa fração aqui é 3 quartos. O 4, o denominador 4 é quantas partes eu dividi o todo. E o numerador 3 é quantas partes eu tomei do todo, ok? No exemplo de baixo, eu tenho 2 terços. Novamente, ó, o de cima, numerador, e o de baixo, o denominador. Se eu quisesse desenhar a fração, eu poderia fazer novamente um retângulo e dividir em quantas partes? Eu olho para o denominador. Ó. O denominador é 3, então eu vou dividir em 3 partes. Lembrando que são 3 partes iguais. O numerador é 2, então das 3 partes eu vou pegar 2 partes. Eu vou pintar 2 partes. Beleza? Então essa fração é 2 terços. Aí eu botei aqui a 5/5, que é uma outra forma de expressar uma fração. A fração ela pode ser 1/5, eu tinha falado 5, né? É 1/5 ou 1/5, é a mesma coisa, certo? O 1 é o numerador, e o de baixo, o 5, é o denominador. Deixa eu subir um pouquinho. Subir demais. Então, ó, vamos lá pegar o lápis novamente. Eu posso, aqui, se vocês quiserem, você pode fazer, tá muito torto, né? Vocês podem fazer esse desenho da forma que vocês quiserem, tá? Se não quiser um retângulo, pode fazer um círculo, o que vocês quiserem. Então, eu vou dividir em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. E só vou pintar uma, porque a minha fração é 1/5. Então, eu tinha 5 partes, que é o meu denominador, e só peguei uma parte, meu numerador. Tá bom? No exercício seguinte, eu estou querendo que escreva a fração
que representa a parte colorida das figuras. Então eu vejo a primeira figura. Primeira figura eu dividi em duas partes e só pintei uma parte. Pronto. A fração é 1/2. Na segunda figura, eu dividi em quantas partes? Eu dividi em 4 partes. Pintei quantas? Ó, pintei 1, 2, 3. 3/4. Terceira figura, ó. Eu dividi a figura em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dividi a figura em 9 partes. Pintei quantas? Ó? 1, 2, 3, 4. 4 nonos. Nessa próxima figura aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Dividi a figura em 5 partes. Pintei quantas? Pintei 2. 2 quintos. Essa figura aqui com os triângulos, ó. Eu tenho quantas partes? 1, 2, 3, 4. 4 é o meu denominador, é o número de partes que eu dividi o todo. Quantas partes eu pintei? Apenas uma, 1/4. Ok? Nessa F aqui, ó, eu dividi em 4 partes, pintei 2. Ok? O terceiro exemplo, ele manda a gente responder algumas perguntas importantes. Que fração do ano representam 5 meses? Então, eu estou querendo saber que fração do ano representam 5 meses. O ano tem quantos meses? 12, então eu tenho 12 meses no ano e eu quero saber 5 meses. Que fração é? Que fração é? 5/12. Toda vez que a gente passa de 10 no denominador, a gente costuma acrescentar a palavra avos. Que fração do dia representam 7 horas? Então, no dia, quantas horas eu tenho? 24 horas. Que fração do dia representam 7 horas? 7/24. Passou de 10, a gente acrescenta avos. Que fração da hora representam 25 minutos? Uma hora tem quantos minutos? 60 minutos. 25 minutos. Que fração é? 25/60. Ok? Aí eu botei mais um exercício aqui, um exemplo. 15 pessoas foram convidadas para uma festa e apenas 8 compareceram. Que fração representa os presentes? Olha, o total eram de 15 pessoas. Quantos foram presentes? Quantos compareceram? 8 pessoas compareceram. Então, compareceram nessa festa 8, 15 avos. Que fração representa os ausentes? Olha, se tinham 15 pessoas, compareceram 8, eu faço 15 menos 8. 7. 7 15avos. Se compareceram 8, faltaram 7. Ok? Mais um exemplozinho aqui, ó. Escreva as frações. Aí eu coloquei a fração escrita por extenso para a gente colocar do lado. Correto? 1/4. 1 numerador, 4 embaixo. 1/4. 5/8. 5/8. 5/8. Correto? 7 décimos. 7 décimos. 9/15. 9/15. 51 centésimos. 51 centésimos. Quando é 10, décimos. Quando é 100, centésimo. Quando é 1000, milésimo. Correto? Passou de 10, sempre acrescenta a palavra avos. Está aqui, ó. 15 avos. 72 milésimos. 72 milésimos. Beleza? Então a gente vai ficando por aqui. Esse é só uma introdução. Próxima aula vai ser sobre tipos de frações.
Até a próxima. Um grande abraço.